E aí, galera, muito bem-vindo a todo mundo que está chegando aí em todos os planetas aí, fora do nosso sistema solar e dentro de São Paulo e dentro do Brasil. Hoje estamos aqui em parceria novamente com a TV Estilo. Esse programa está sendo gravado por motivo de demandas adicionais, tá certo? Não é? Pessoal, sempre relembrando que a TV Estilo está alugando espaço aí para você que quer gravar um clipe, para você que quer gravar o seu podcast, para você que quer gravar um teste de elenco. Entre em contato aí com eles, porque aqui eles têm equipamentos sensacionais, uma equipe muito profissional. Então entre em contato aí com eles que vocês não vão se arrepender. Hoje nós estamos aqui, é um prazer, Guta, muita satisfação estar aqui com você. Nós estamos aqui com a Guta. Eu vou falar pouco, eu vou deixar as coisas acontecerem, né, doutor? Vou deixar as coisas rolarem. Estamos aqui com o Dr. Fate também, como sempre. Está Hello. bonitão na parada. Hello. Peace and love. Love, Peace and Love. 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 Hoje o podcast vai ser muito interessante. Estou do lado de uma giganta e de um gigante. Então, dito isso, a gente não gosta de ficar seguindo a mesma linha, né? A gente gosta de inovar. E eu vou fazer uma avaliação 360 hoje, só para eu te explicar, Guto, que é a avaliação. De novo? Se você reclamar, pode ir embora. A gente vai fazer a avaliação 360, o que é? Aqui nós somos uma empresa séria e nós temos que ter resultado. Já foi vendido para o capitalismo, é isso? Já fomos vendidos para o capitalismo. Na realidade, a gente... Nós somos o capitalismo. Nós somos o capitalismo, só que de uma forma ainda do bem. Capitalismo Porque social. a gente leva a informação e paz para as pessoas. E o amor no coração de cada ser. O amor, Até uma formiga que está nesse estúdio está recebendo vibração de amor. Isso é bem hinduísta. Mas bem, isso, cara. Assim, não é, holístico. não é no amor Bem que a gente holístico. tem que ser? É. Não, mas é brincadeira. Mas é verdade isso? O quê? 360 Hoje de vai ter novo? avaliação 360 de novo. O que acontece? Ele tá sempre sendo... Porque você conhece a peça. Conheço. Tem que ser avaliado. Tem. E Tem que ser manter avaliado. ali, né? Porque senão, ferrou. Relaxa, né? Senão e se ele relaxa muito, Cai a também audiência. ferrou. Cai a Não é, é perigoso. Eu tenho que ficar sambando aqui pra achar aí o equilíbrio. Então hoje vai ter avaliação 360. Cada semana a gente tem um podcast, ele recebe nota pra ver se ele continua aqui. Ele vem apresentando um desempenho muito bom. Obrigado. Só que nós estamos aí... Ele já tá quase chegando aí num nível, né? né? De comando, né? Então é importante eu estar vendo como ele se desempenha. Então hoje eu vou fazer o papel de acompanhar, mas quem vai apresentar o programa é o Dr. Fate de novo, tá bom? Porque vocês têm mais inteligência do que eu, então eu vou me resguardar e eu vou só fazer que nem aquele passarinho cuco. Cucu, quando der a minha hora eu vou lá e dou uma faladinha. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter Obrigada. aceitado. Ou seja, não quer bem-vinda. trabalhar e empurra pra... Quer dizer, não disse nada. Ó, não disse nada. vai. Você está sendo avaliado já, fiquei sabendo. É assim que a gente... Que trata... É assim que trata o que é a nossa proletário. linguagem do amor. É assim que trata o proletário no século XXI. E ó, eu vou falar Aqui? uma coisa. Foi aqui, Fabinho? Me deu água com guspe, esse safado. Sem vergonha. Qual que é a minha água? E eu vou falar uma coisa. Tô emocionado com a Guta aqui do lado. Uma pessoa que tem, assim, uma competência indescritível. Professora de filosofia, de história, de sociologia. Gira de cabeça, é isso? Gira Vários mesmo. assuntos, certo? E muito obrigado, quero agradecer mais uma vez a essa oportunidade. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, nossos internautas. Programa gravado. Então vamos começar? Podemos? Vamos começar. Podemos? Vamos começar. Guta, desculpa a brincadeira, tá? Assim, é que eu fico tão maravilhado com esse programa, porque é realmente uma coisa que a gente faz com amor. Apesar da gente estar nesse sistema, né, que já estamos englobados, é difícil de... É que você conseguiu sair. Você conseguiu sair. Mas a gente faz com muito amor. A gente faz com muito amor. Não, dá para perceber, imagina. E eu sempre chego aqui, é como se fosse uma terapia para mim.
eu chego aqui eu saio sempre melhor. Eu nunca saio pior, Eu também. né? A gente sente isso, né? Só essas avaliações. E os nossos Quer dizer, não vou falar da avaliação. É, telespectadores você já tá sendo avaliado. também relatam isso. A pessoa vê o programa e ela fala, cara, eu vou vencer. Esse programa me deu força, né? Me trouxe Exatamente. coisas. Deixa eu ficar quieto que quem manda hoje é você. Exatamente. Agradecendo a TV Estilo, a figura do nosso produtor, o Fabinho. Agradecendo novamente a presença da professora Guta. Presença maravilhinda. Agradecendo a sua presença. Agradecendo a Sandra Galo e ao Milton por ter te fabricado. Tá? Muito obrigado a Obrigado, vocês. papai e mamãe. Obrigado. Agradecendo ao universo. Tá? E vamos começar com a professora Guta. Primeiro, fazendo aqui algo bem didático, que é esclarecendo algumas palavras dessa conversa que possam vir dessa conversa. Em um ping-pong. Nós vamos ter um ping-pong, mas um ping-pong filosófico, rapidamente com a professora. Você não quer apresentar ela primeiro? Eu apresentei, mas apresento novamente. É que Ah, desculpa. tinha alguém mexendo em algum lugar, né? Mas tudo bem, não preciso falar isso. Professora Guta é professora de filosofia, de história, também está fazendo mestrado de filosofia, é uma professora do programa de ensino integral de São Paulo, também trabalha na ETEC e futuramente vai trabalhar na NASA, na ONU, Isso aí. aquele, Me contrata, hein? no túnel, aquele túnel de Eu tenho boas ideias. túnel de colisão de partícula lá na Suíça também, futuramente. Tudo a ver, né? Fala vários idiomas, Tudo a ver, né? vários idiomas. E é uma pessoa assim de alto nível. Então estamos com ela e vamos aqui destrinchar algumas palavras rapidamente. A professora vai explicar alguns termos bem rapidinho, né, para quando surgirem, para todo mundo saber. E outra coisa, para quem quer aprender um vocabulário diferente, inovador e um tanto quanto mais, né, de conteúdo. Democrático. Ad hominem. Ad hominem é uma falácia. Nossa! Eu nunca ouvi nem falar isso, velho. Seria aquele momento do 300 em que o rei This is ele madness. culpa ou ele pune o mensageiro por trazer uma mensagem? Não. Não? Não. Ali é Esparta. É. Não, é quando isso... Nós mulheres sofremos muito essa Ad hominem? falácia. Chama ad hominem, mas podia ser ad mulheri. Porque é quando a pessoa fala assim pra gente, olha, você tá falando isso porque você é tal pessoa, né? Então, chega e fala assim, vamos supor, as mulheres, elas são muito criticadas pela sua emoção. Então, você chega e fala, olha, essa forma que você tá falando, bonitinha, calma, de voz baixa, é porque você é mulher. Tá. Então, a pessoa não está julgando o seu argumento, ela está julgando você. Então, ela não está julgando o que você está falando, ela está julgando quem está falando. Entendeu? Certo. Isso não é aceitável num diálogo de alto nível, né? Porque Com o certeza. diálogo você Contrapõe ideias, né? as ideias e não as pessoas. Então, por exemplo, poderia estar falando com o cara que vende bala na rua. Se ele tem um ótimo argumento, não interessa qual que é a classe você é social vendedor dele. de bala, tá. Não interessa. Pode falar isso. porque Se o argumento dele é bom, o Aham. argumento dele é bom. Isso entra no ad hominem. Ad Isso é uma hominem. falácia de hominem. Vicissitude. São os altos e baixos da vida, né? É simples assim, alto e baixo. Ao invés de falar, eu falo para os alunos, né? Ao invés de usar alto e baixo da vida na redação do Enem, usa vicissitude. É mais, Com 2 S, como é que é? Com C e 2 S. mais sofisticado, né? É mais sofisticado e ganha uma notinha por vocabulário, uso da norma culta da língua portuguesa. O senhor, por favor, olha para aquela câmera ali. Me Ó. permita. Isso. O senhor tá lá no céu. Galera, pega uma caneta e um papelzinho e vai anotando. Porque você vai fazer esse podcast, depois você vai chegar lá na quebrada e você vai... Mano, aqui você tá falando com o magistrário, sei lá. Você chega Tá lá ligado? no mano e fala assim, isso daí é uma falácia de homem. Nossa! O cara já fala, Vossa Excelência, eu me retiro, por gentileza. Vamos lá. Paradigma. Paradigma é um modelo.
se for trocar uma palavra por outra, é um modelo. Então, por exemplo, nós temos um paradigma de mulher ideal na sociedade. É um modelo. E quebrar o paradigma. Quebrar o paradigma é você falar, esse modelo não corresponde com a realidade. Para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. E inclusive para as nossas atitudes do dia, para nosso estilo de vida também, né? Eu não vou lembrar exatamente, a paradigma ela vem do grego, que tem a ver com o quadrado, assim, que é você enquadrar a coisa dentro de um sistema, né? Dentro de um... eu acho que não tem outra palavra melhor do que modelo. Você tem lá ali o quadradinho e você coloca aquilo dentro daquele quadradinho. Então, é um paradigma, tá ali dentro. E hoje em dia as pessoas usam muito o termo assim, sair da casinha ou sair da caixinha. Quebrar o paradigma, né? Sair da bolha. Entendeu? Quebrar o paradigma. Sair da bolha. Mundinho. Do mundinho. Sim. No seu mundinho, você é feliz? Sou. É. Tem que ser feliz em todo lugar, né? Todo lugar, né? Sabe qual que é a maior ostentação que nós tem? É ser feliz até na tristeza. Nós não tem dinheiro, mas nós é feliz. E aí? Né? Vamos lá. A priori. Aí depende, né? Alióleo? Não, alióleo não. A priori. A priori. Tá anotando? Anota aí, que você vai ficar esperto hoje. A priori seria fazer um julgamento de primeira impressão? Não, depende. Se você falar julgamento a priori, aí sim. Não, julgamento não. Uma observação de primeira, sem uma análise mais... Não, a palavra a priori, sozinha, significa primeiramente. Primeiramente. Então, você pode chegar e falar assim, primeiramente, vamos estudar isso. Mas é mais a priori, sofisticado. nós vamos estudar isso. Tá. É latim para primeiro. A posteriori... É latim para posterior. Então, a priori, nós vamos estudar isso. A posteriori, vamos fazer uma atividade sobre esse assunto. E no meio científico? A priori e a posteriori? Aí você pode falar da ordem das ideias. No meio filosófico, que eu acho que é muito mais legal do que o científico, é muito mais legal do que o simplório, aí a gente tem o queridíssimo Immanuel Kant para os... Ele tá anotando, viu? Né, para quem é íntimo do Kant, né? Immanuel Kant, eu gosto de chamar ele de Maneco. Então, Manequinho Kant, né? O Manequinho Kant, ele fala assim, a priori é aquele conhecimento que você tem das coisas sem passar pelo crivo da razão, né? Certo. Então, a visão, a sensação e tal, é um conhecimento a priori, né? E são coisas que você, por exemplo, não tem justificativa, nasceu com você. E é uma coisa interessante quando ele fala da matemática. A gente sabe fazer matemática sem fazer matemática. No papel. A gente vai... Conta, assim, já. Isso nasce com a gente. Cabeça. Você consegue mesmo não sendo alfabetizado. Quando você vai ensinar uma criança contar, ela já sabe contar. Você só está mostrando para ela que aquilo ali é um aprendizado. Existe, né? Exato. Tipo, sei lá. E isso é a priori, para o Kant. E a posteriori é aquele que você precisa estudar para saber. Que você precisa juntar as coisas. A culminância de um estudo, a apresentação de um TCC. É o conhecimento a posteriori. De um TCC, de uma teoria, aí é a posteriori. É um conhecimento a posteriori. Tá. Premissa. Premissa, como que eu posso explicar? Que vem antes da missa. É uma premissa. Meu Deus. Desculpa. Premissa seria, então, uma conversa ali. Os padres tomando um vinho, um social. Não, quando você tem um argumento, esse argumento ele é montado de premissas. Então, tem aquele que eu acho que está aí na sua lista, o silogismo, né? Não coloquei silogismo. Silogismo, não. Né? Que é o silogismo mais famoso da filosofia. É aquele, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Sim. Então, essas duas primeiras frases, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, são as premissas, que é da onde começa o meu argumento. E aí a conclusão, que eu chego a posteriori, Sim. porque as minhas premissas são a priori, né? Então, certo. Eu tenho as premissas são as informações que eu tenho, né? E a conclusão é a conclusão que eu chego a partir daquelas premissas, a partir daquilo que está dado. Legal. O axioma
Está dentro de premissa também. É a conclusão. A conclusão é o axioma. Então, você tem lá 2, 3, 4, 5 premissas e aí você chega no axioma. Mas a gente usa muito a palavra axioma na lógica e na ciência. Tá. Né? Falácia. Já falou? Falácia já falou? Não. Não, falácia não. Desculpa, eu falei que ad hominem era uma falácia, mas Falácia acho que a gente não falso, falou o que né? é falácia, né? Falácia é o que é falso. falso. Falar em falácia, sofisma. Você fala muito de sofisma para os alunos, não fala? Sim, Sofisma. o sofisma é um tipo não é de surfista, silogismo. viu? É sofisma. É um Mano, tipo de também nunca ouvi silogismo, falar. né? É essa construção lógica das frases para poder chegar numa conclusão, né? Mas lá na Grécia Antiga, lá os sofistas, eles eram assim, meio, como eu posso dizer, classificados como sendo assim, ilusórios por alguns filósofos. Isso daí é culpa do Platão. É. Né? Eu adoro Platão, meu mestrado é em Platão, mas do Platão não. Do Platão e do Sócrates, né? Porque a gente não consegue separar direito quem era Platão, quem era Sócrates, porque Sócrates nunca escreveu nada e tudo que Platão escreveu foi sobre Sócrates. Então, tudo que Platão escreveu sobre Sócrates, Sócrates falava muito mal dos sofistas. E quem eram os sofistas? Os sofistas eram os professores. Mas eram professores que cobravam dinheiro para poder ensinar. Sócrates não cobrava, obviamente, né? Sócrates não cobrava. E, obviamente, quem tinha dinheiro era a sua família rica. Então, Isso é um modelo... Já só quem é nobre Você é esperto, limitava, assim. Exato, é uma coisa que não mudou. Eu estou falando do século IV a.C. e não mudou até agora. Você ter a educação limitada ali para a elite. Né? Então, Sócrates, ele quebrou esse paradigma, né? De educação para... Tá vendo como serve o glossário? Né? Fala com essa moça. Tá vendo? Ele quebrou com esse modelo de sociedade, porque ele ia lá para a praça e falava, quem quer aprender alguma... Na verdade, ele nem falava isso, porque ele achava que ele não sabia nada, né? A famosa frase, só sei que nada sei, mas ele questionava todo mundo. Porque o problema dele, ele era assim, olha, eu sei que eu não sei, mas você tá me dizendo que você sabe. E aí ele ficava fazendo pergunta e colocava os caras numa situação que os caras não conseguiam resolver. E aí os caras chegavam e falavam, ixi, olha só, eu também não sei do que eu tô falando. E aí numa dessa, os caras ficaram pé da vida com o Sócrates e condenaram ele à morte, né, por corromper os jovens. Mas o sofista, e foi um sofista que condenou o Sócrates, Ele né? Foi morreu Meleto. jovem, o Sócrates, não? Não, ele já morreu com mais de 70 anos já. O que é considerado muito para a época da Grécia, exatamente. Professora, niilismo. Depende de qual niilismo que você está falando. Se for o niilismo nietzschiano, ele é o oposto do niilismo... Niilismo tem a ver com pessimismo? Não. Tem a ver com... É mal interpretado, né? É uma má interpretação. O de Nietzsche é interpretado como pessimista, não é? Não. O niilismo pessimista. Como as pessoas interpretam? É que as pessoas interpretam errada. O Nietzsche, ele é muito mal interpretado, né? Uma coisa que eu acho engraçado do Nietzsche é que tem galera da extrema esquerda que usa o Nietzsche para justificar o comunismo, tem galera da extrema direita que usa o Nietzsche para justificar o nazismo, para provar o quão mal interpretado que ele é. Né? Porque por qualquer vertente, né? Eu digo assim, quão mal interpretado, no sentido de dizer assim, caramba, o cara escreveu tão difícil, porque de fato é muito difícil a leitura do Nietzsche, que você pode levar ele tanto para um extremo quanto para o outro. Para mim, o fato dele ser conseguido, das pessoas conseguirem utilizar ele nos dois extremos, é a prova de que existe uma má interpretação. Mas o niilismo, para ele, é quando a gente nega a vida. Tá. Niilismo, nix, significa nada, né? Não é nix, é nada, em latim. Então, niilismo é quando você... entende que só o nada existe. Então, numa outra vertente que não a nietzschiana, o niilismo é você não acreditar em nada. Você, por exemplo, a gente poderia dizer que o existencialismo é uma forma de niilismo. O ateísmo também? Eu não diria que o ateísmo é uma forma de niilismo. Mas as pessoas acreditam as pessoas que o niilismo, pensam que sim. Que o ateísmo é uma forma de niilismo. E niilismo não é a mesma coisa que minimalismo, né? Não, niilismo é o não, que vem de ni. Não, niilismo é o não. Então você diz não para tudo. Certo. Só que aí o Nietzsche, que para mim essa é a inversão que ele faz, né?
as pessoas, na época do Nietzsche, estavam dizendo não para tudo, o não para o hedonismo, o não para os prazeres, o não para... por causa do cristianismo. Então, é não para os prazeres terrenos, né? É não para uma bebida alcoólica, é não para uma balada, Pra é não para o luxo, rolê, não para o luxo, ostentação, né? E aí o Nietzsche vai chamar isso de ascetismo. Ascetismo. Não de o niilismo para o Nietzsche é quando você diz não para o agora, porque você está esperando uma recompensa no futuro, e você não sabe se essa recompensa vai vir, porque você não conhece o futuro, você não sabe se existe vida após a morte, não. E aí você abre mão da vida que realmente está acontecendo, que você deveria estar aproveitando e vivendo, por algo que você não sabe o que é. Então você está dizendo não pro agora, em busca do quê? Algo que você não sabe. Me surgiu uma dúvida. Você falou que o niilismo assim, é o nada. Assim. É o nada. Mas então eles acreditam que a vida existe ou é só uma holografia? Não é nem holografia, é tipo só uma Matrix? Sei lá, tipo, não sei nem explicar. Tipo, é como se não existisse mesmo. Isso aqui é, sei lá, não é nada. Tipo, nem existe. Então, a crítica do Nietzsche é justamente essa. Não é que é o nada, né? Porque aí eu já volto lá para Parmênides, que na hora que você fala é o nada, você está dizendo que o nada é alguma coisa. Você classificando, né? Você classifica. Então, quando você coloca a palavra nada num predicado, você está dizendo que ela é alguma coisa. Se ela vem depois de um verbo, né? Ela é alguma coisa. Nada nunca vai ser alguma coisa. Porque na hora que você fala assim, ó, isso é nada, você está dizendo que ele é alguma coisa. Você colocou o verbo é. Agora, quando você diz isso não é nada, você está dizendo que ele não é alguma coisa. Se ele não é alguma coisa, ele é outra coisa diferente daquilo que ele não é. É brisa, né? Eu falo para os alunos. Não dá nem para classificar. Não assim, dá. Né? O nada não tem. Na hora que você classifica o nada, você está dizendo que ele é alguma coisa. Entendi. Então, não tem, no niilismo, não tem essa ideia de não existe a vida ou alguma coisa, mas é a negação da vida. É você chegar e, olha, eu não vou fazer. Pensa assim, quantas palavras não que você fala no seu dia. Aí, quanto mais nãos você falar, mais niilista você é. Pra cabeça dele. Tipo, ele tá atingindo o objetivo. Ele tá sendo niilista, se ele for. Agora, o Nietzsche, ele fala que o niilismo é justamente você dizer muito não pro hoje, em prol de um futuro que não sabemos, né? Como que... Ele critica muito o cristianismo por causa disso. Como que você vai deixar de ir para uma balada? Como é que você vai deixar de tomar um drink, alguma coisa assim, pensando numa vida após a morte, sendo que ninguém sabe o que de fato acontece após a morte? Nossa, então você está negando o presente por um futuro que você não sabe. Desculpa interromper, mas é que eu entrei numa viagem agora e eu preciso falar. É o legado da filosofia aí. Por exemplo, então, menos mais menos é igual a mais. Então, por exemplo, o cara ele pode ir pra frente pelo não. O cara fala, você não vai cortar o cabelo hoje. O cara fala, não, eu vou sim. Ele tá sendo niilista? Não. Aí ele tá aceitando a vida, né? Do ponto de vista nietzschiano. Do ponto de vista nietzschiano, ele tá aceitando. Porque a gente... que nem eu falei, o niilismo, ele era muito mal interpretado até Nietzsche. E aqui, aí eu vou fazer aqui a minha limitação do conceito de niilismo fora do Nietzsche. Eu conheço muito mais o conceito de niilismo dentro do Nietzsche do que fora. E aí a minha visão vai estar meio enviesada pelo fato do Nietzsche ser o meu filósofo favorito. Uhum. Eu vou concordar com ele e o conceito de niilismo que eu entendo é a partir da visão dele. Certo. Legal, hein? Ó, tô gostando. Tá gostando, né? Tô gostando. Pois é. Mas o César pegou pesado umas palavras. Ele tá. Mano, cirúrgico. Eu acho que sou eu que tô na avaliação 360. Pô, doutor, que isso? Conforme nossos convidados apresentam assim um alto teor e uma bagagem muito grande alto nível. Conhecimento e sabedoria de vida, então nós vamos, né, aprofundar alguns assuntos quesitos, ou expor coisas assim que são dignas de serem apresentadas para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos internautas. E lembrando que nós estamos aqui ao lado da professora Guta, professora de filosofia. Desse outro lado, temos um dos maiores atores do mundo na atualidade, Giovanni Gallo. E
Tá encerrando aqui a primeira parte do nosso podcast, que é apresentando Nossa, ele o tá glossário. diferente hoje, viu, Guta? É. Hoje o cara tá ali, mano, na estica tal, e papapá, e todo... Apresentando... Vai ganhar 10, hein? Mais 2 perguntinhas para nossa conversa. Altruísmo, segundo o viés da colaboração, e tipos de amor. E você falou de altruísmo segundo o viés da colaboração, mas tem um outro viés. Ó, eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar o a priori. A priori... E o motivo... Já sabe que é a priori. Dele ter colocado isso daí nesse glossário. Eu tenho que contar a história. Posso contar a história? Fica à vontade. Trabalhamos juntos, né? Então, e temos altas discussões na sala dos professores lá da escola. E uma delas foi quando eu falei que não existe altruísmo, né? A Corajosa, pessoa, né? ele Corajosa. ele é fofo Corajosa. e ele acredita no altruísmo, ele acredita na bondade dos indivíduos, dos seres humanos. Eu sou nietzschiana, sou mais pessimista e Tudo falei é para interesse. ele, não existe altruísmo. E agora eu acho que ele quis me colocar na berlinda, Berlinda, o que é Berlinda? né? Me colocar na exposição, né? Na exposição, para poder explicar o que é altruísmo, né? O conceito, lá, que está lá no conceito. dicionário do altruísmo. Enviesado pro lado. Daqui a pouco eu falo dos vieses, né? Pessoal, pega o dicionário aí do lado e vai acompanhando. O altruísmo é você fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. Tá vendo, Giovanni? Agora, a pergunta que eu faço, né, para você, para a galera que tá vendo o podcast. É possível fazer alguma coisa sem esperar algo em troca? Você acha que sim? Eu acho que sim. Ele acha que sim, não vou perguntar para ele, não. Eu acho que não, sabe por quê? Porque quando você faz alguma coisa boa para alguém, e aí você fala, nossa, eu estou fazendo alguma coisa boa para alguém, não estou esperando nada em troca. Você pode não estar esperando uma recompensa da pessoa ou da vida ou tal, mas você está sendo recompensado a partir do momento que você se sente bem por fazer aquela coisa boa. Então, aí você tá completamente certo. Aí não tem o que falar. Então, não tem altruísmo. Porque na medida que você está fazendo aquilo para se sentir bem por estar fazendo aquilo, você está tendo uma recompensa. Mas posso trazer uma questão? Claro. Eu sei lá, eu penso assim. Aí a gente tem que trazer uma coisa que é os termos técnicos, os filósofos e a opinião de cada pessoa. Na minha opinião, eu vejo que se a pessoa sabe o que é altruísmo e tal, e ela age assim, talvez ela vai ter essa recompensa. Agora, e se a pessoa ela nem sabe o que é isso? Tipo, ela tá agindo no natural dela. Sim, mas o fato dela não saber não exclui o que é um fato, né? Às vezes, por exemplo, nós estávamos conversando sobre isso na aula esses dias com os meus alunos, né? Você comete uma injustiça sem saber que você está cometendo uma injustiça. Você é da mesma forma culpado? É A mesma coisa o altruísmo. É verdade. É que, sei lá, é realmente... Então, vamos trazer um outro negócio, vai. Existe ali o benefício do interesse, que a pessoa fazeja pensando, não, pô, vou comer pela beirada ali, vou dar uma ajuda ali, vou fazer algo já pensado no retorno, e a pessoa que está agindo de coração bom. Sim. Tipo, ela fala assim, ó, você pode não me dar nada, mas aí eu vou ter o retorno de eu me sentir bem, de ver que a pessoa ficou bem. Então, eu acho que as pessoas colocam muito o altruísmo como um oposto do egoísmo. Sim. O egoísmo é justamente quando você faz alguma coisa pensando em você, pensando na recompensa que você vai ter a partir daquilo. Mas me parece que não são opostos. Me parece que sim, o egoísmo existe, que é você fazer alguma coisa esperando a recompensa do outro, ou seja, ou seja, né, do se sentir bem, ou eu vou... Que nem a galera que vai fazer doação e grava. Eu tenho um sério problema com isso. Tá querendo mostrar que é bonzinho. Exato. Né? Isso para mim é a exemplificação do egoísmo, né?
Agora, o fato... Coloca a pessoa que está recebendo numa situação também, né? Exato. Eu acho isso muito problemático. É complicado, né? Tipo, a pessoa está lá recebendo... Gente, então, ninguém quer estar passando necessidade. Eu acho que está humilhando a pessoa. Não tem que expor. Não tem que expor. Entendeu? E isso é o egoísmo. Agora, o fato de... o altruísmo não é o oposto disso. O altruísmo é você fazer sem ter nenhuma recompensa. E se você tem a recompensa de se sentir bem, então não é altruísmo. Para mim, não existe. Ele é só um conceito. Certo. É só na teoria. O professor César vai discordar de mim, mas... Segundo o viés da colaboração. Não, o fato de você estar fazendo alguma coisa e não estar esperando o retorno, a recompensa, não diz que você não pode ter essa recompensa, né? Ou que você possa se sentir bem, mas para mim só prova que não existe altruísmo. Ou seja, o fato de não existir altruísmo não vai eliminar que a sua intenção foi boa ou que você não teve... Então, a ação, ela existe. O altruísmo que está, teoricamente, embutido ali, que para mim parece que não existe. Certo. Ah, legal, hein? É muito amplo, né? Muito amplo. E aí você vai ter, tipo, 500 mil filósofos que vai discordar de mim e muitas vezes, talvez eles estejam até certo, porque estudaram muito mais do que eu. Mas aí que tá, é questão de opinião. Eu acho que e divisão de vida, né? Da forma que a gente vê, né? A construção social que a gente tem molda o jeito que a gente encara o mundo, né? Você estudou filosofia, Kant, um monte de filósofo que eu nem sei o nome. Você pode estar certo e eles errado. Você pode ser mais foda que eles. Tomara. É questão de opinião. Eu tô morrendo de medo porque o meu mestrado tá indo contra Aristóteles, né? Eu tô falando assim, é muita petulância da minha parte ir lá e falar, olha, desculpa, mas Aristóteles... Mas o Aristóteles, sei lá, se ele existe em algum universo, ainda ele deve estar feliz, que ele fala, mano, tá indo contra. E tem que ir contra, porque senão a gente não sai do lugar. Não, e foi outra coisa, eu não sei, não lembro se foi você que me perguntou esses dias. O que sobre? Sobre que toda a filosofia gira em torno de Platão e Aristóteles. Não foi. Não. Alguém me perguntou esses dias, né, falando, né, da importância do Platão e Aristóteles, e toda a filosofia ocidental, ela gira em torno de Platão e Aristóteles. Ah, mas eu escrevo sobre Kant. Mas Kant contestou Aristóteles. Sim. Né? Ah, mas eu escrevo sobre Schopenhauer. Schopenhauer contestou Kant, que contestou Aristóteles. Ah, legal, hein? Né? Então, tudo que foi escrito da filosofia do século IV antes de Cristo até agora, ou foi para aprovar, ou contestar, ou melhorar alguma coisa que ou Platão ou Aristóteles escreveu. Então, não existiria filosofia sem esses dois. E os que vieram antes deles e não foram eles foram, né? Os pré-socráticos. Né? Só que o tema era outro, né? A filosofia tem os pré-socráticos, que eram filósofos naturalistas. Eles procuravam a resposta das coisas da natureza. Então, queria saber, né, por que o céu... por que tinha dia e noite, né? Qual que era o princípio da vida. Então, por exemplo, Tales de Mileto, o princípio da vida era a água, Heráclito era o fogo. Cada um explicava, olha, só existe vida se tiver esse elemento, né? O Demócrito já tinha falado dos átomos, né? Antes do século 6, 7 antes de Cristo, alguma coisa assim, ele já tinha falado de átomos. E aí, com Sócrates, que muda para essas questões que a gente chama de metafísica, né? Que é você tentar entender o humano. O que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, o que é o belo. Né? Então, você tá, é como se eles se dividissem, assim, né? Você tem um caminho da ciência e o caminho das questões mais humanas, se é que eu posso dizer dessa forma. E então, tudo que veio... E é óbvio, o Platão e o Aristóteles questionaram os naturalistas, né? Só que depois do Platão e do Aristóteles, os caras não questionaram os naturalistas, questionaram Platão e Aristóteles. Então... eles são os pais, né? E hoje as pessoas te questionam, né? Sempre. Então, por falar em questionar, vamos à nossa última colocação a respeito do glossário. Tipos de amor, que as pessoas acreditam que existe só um tipo de amor e na filosofia existem especificidades, né? A respeito do amor. Sim, esse daí também tem uma... Assunto delicado, hein? Amor. Não, isso também... Isso daí eu estava sendo manipulada pelo César e eu não estava percebendo.
A pessoa fala assim Você pra não mim. é altruísta. Não Mas é, isso- não é. Olha o eu sei- egoísmo eu aí, seria ó. mais maquiavélico? É muito, porque a pessoa chegou em mim assim e falou: olha, Safado. me manda os artigos que você escreveu, que você tem publicado, porque a minha iniciação científica da graduação foi sobre amor. Aí eu pensei que ele estava interessado genuinamente no meu trabalho, né? Mas não, era para me pôr na Safadinho, berlinda safadinho. aqui, ó. Eu já li um deles já, hein? Mas você leu dos Eu já tipos li. de amor? Não, ainda não. Ah, Mas os tipos de amor é só para você colocar assim aquela representação, assim a diferença entre eles, assim. tá. Ó, segundo os gregos antigos, né? Porque a gente vai ter que é a minha especificidade, né? É a Grécia Antiga. Vai ter o amor eros, Eros. que é o amor erótico. É o amor de quem se apaixona. E o mais legal desse tipo de amor eros é que Eros era um deus na mitologia grega. E ele era conhecido como o deus que faz tremer as pernas. Olha que bonitinho. Ai, que lindo. Safadinho. Porque quando você se apaixona, você fica tremendo, né? Quando você tá perto da pessoa amada, né? Eu sei como é que é. Eu também E sei. esse amor, né? E esse amor é o que te faz fazer coisas insanas. Loucuras. Inclusive, loucuras, né? Loucuras. Nossa, que interessante. Eu tô passando uma coisa. Desculpa. Tá Guta, tendo desculpa. rememorações Tá. aí, né? Tô. Tá lembrando. Reminiscências, né? E quando você... Tanto é que, por ser um deus, é como se você fosse possuído, né? Então, no grego, você não usa o verbo do amar, do amor eros, na voz ativa. Sempre vai ser na voz passiva. Porque não é eu amo, é eu estou acometido de amor. Eu estou sofrendo amor. Tipo possessão doença. mesmo, Tipo uma né? possessão. Tipo Tipo uma possessão. doença, Tipo que é uma inclusive da onde vem a palavra patos, que traduzindo para o português é paixão. E é a mesma raiz da palavra patologia, que Que significa é doença, né? né? Então, Caramba. paixão e patologia vem do patos, no grego, que significa doença. Então, quando você está apaixonado, na verdade, você está doente. Então, para os gregos antigos, esse amor eros não era um amor... Genuíno? Não, ele é. Todos os Não, tipos são genuíno genuínos. que eu digo é assim, não é o amor mais coletivo. Não, é um amor É específico. né? Ele é específico. Ele é específico. E aí, e pro Platão, né, fofo, através desse amor que você tem que se direcionar, você tem que aprender a filosofia. Então, O a Eros? filosofia Porque você vai sofrer, aí você vai você pensar na aprende vida. através do Eros. Filosofia você só aprende através do Eros. É o amor que você tem que ter Sim. com a filosofia. Aí vai ter o amor retária. Retalha, Com R. retalha. Que é o amor de companheirismo. Amor entre irmãos, entre companheiros de guerra. Eles usavam muito o termo retários. Igual nós aqui. Igual nós, Igual né? nós. Esse amor retária. Amor- Amor de Exato. retalho. Aí é nós. Nós vai brasileirar. Nós, Amor é retalho. amor de retalhos. A nossa colcha de retalhos. Pois é. E esse só pode ser de igual para igual. É? Se as duas partes elas não são iguais, não é esse tipo de amor. E aí tem o amor filia, Filia. que é a amizade, que é diferente da amizade dos irmãos em guerra. É uma amizade mais profunda. Aí sim É mais profundo que o retalha? é. Filia, E filia, mais filia, profundo. Filia. E mais Filia. profundo do que o Eros, porque não envolve aquela paixão, aquelas. E nem a junção. A loucura. A junção não, também. não é junção. Porque a filia não tem a loucura que o Eros tem. E aí a minha iniciação científica foi sobre filia. Eu estava defendendo que Penélope e Odisseu, de Troia, né? De Ítaca, da Guerra de Troia, do poema da Ilíada e da Odisseia, que eles tinham amor filia. Só que Aristóteles fala que não é possível, porque Penélope era mulher e Odisseu homem, então eles não eram iguais. Então não podia ter amor filia entre eles. Seria Eros, então? Seria Eros. Por parte de um deles ou por parte dos dois? E Exato. por que não era o retário? É porque eles não eram companheiros de guerra, né? Era esposo e tem que ser de esposa. guerra. Companheiros de guerra. Entendi.
brotherhood, né? Pode Brothers crer. in É mais Arms. específico, então. É mais específico. Não pode ser, tipo, um irmão de sangue. Se não é de guerra, não. Irmão de sangue é filia. É filia. Só que para o Aristóteles, entre homem e mulher não pode ter filia, porque a mulher ela é inferior ao homem, segundo Aristóteles. Nossa, que louco. Ele diz que nós temos mais líquidos no nosso corpo e por isso a gente se deixa levar pelas emoções. Tem mais tipos de amor? São 7. Tem o 7? storge, o ágape, mas o ágape ele vem depois de Cristo, né? Que é o amor de sacrifício. Sacrifício. Quando você se sacrifica pelo outro é o amor ágape, né? Mas na nossa sociedade, no geral, o que a maioria das pessoas entendem por amor é o eros. É o eros. E aí a gente tem um problema... O eros tá ligado mais a sexo ou não? Não necessariamente. Tem ali o amor de companheirismo nesse também? É que ele envolve o desejo de estar perto. Eu acho que se a gente traduzir eros por desejo, talvez seja mais interessante. O eros envolve o desejo de estar perto. Você não pode ficar longe daquela pessoa. E aí, seja pelo motivo sexual, seja pelo motivo da atração da companhia da pessoa. É meio como um vício, né? Você está viciado naquela pessoa. Mas e aquele amor saudável? É o filia. A minha defesa, tá? Vai ter outros que vai... Pode ser com homem e mulher. Pode. Então, aí entra a minha briga com Aristóteles, que ele diz que não. Eu digo que sim. Por quê? Como Aristóteles via a mulher como inferior e eu vejo homem e mulher mais de um jeito platônico, como iguais, então se eles são iguais pode haver filia. Que é um amor... Por exemplo, você está namorando com uma pessoa e você consegue ficar 2, 3 meses, a pessoa viajando, trabalhando. Vai sofrer um pouco. Eu diria que nem sofre, você entende a individualidade do outro, né? Sim. Você chegar e falar assim, eu não preciso estar do seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana para provar que eu te amo. Lógico, Você lógico. acha que aquele Jean-Paul Sartre e a companheira, como é que era o nome dela? Simone de Beauvoir. Era um tipo de amor mais ou menos nesse contexto? Entre eles? Eles eram iguais. História deles? Eles eram iguais. Eu acho que isso é maravilhoso. Porque São você dois colocar assim, dois existencialistas, né? dois existencialistas e dois filósofos assim. A Simone não deixava nada a desejar trocando ideia com Sartre. Sartre maravilhoso, Simone outra maravilhosa. Então eram iguais. E eles respeitavam, me parece, né? Que eles respeitavam muito a individualidade um do outro. Né, o sucesso um do outro. Então, você não precisa ver o outro em condição de inferioridade para provar que ama, né? Isso é filia. Agora, se é eros, o eros, ele sempre é um superior e um inferior. O inferior ama o outro porque ele é superior, que precisa da proteção dele. Por isso, inclusive, que tinha lá a ideia da pederastia, né? O amor do filósofo com o seu pupilo era amor eros. Porque o seu aluno amava... Ele amava o professor justamente por ele ser superior. E o professor amava o aluno justamente por ele estar ali inocente e com a cabeça lá na tábua branca para poder inserir a filosofia lá. Então, era um amor de dependência. Eu compreendi. Bom, muito obrigado, professora. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta? Nós temos um ouvinte da Rádio TG ligando, mas vamos para a sua pergunta. O ouvinte que espere. Rádio TG. Rapidinho. Existe essa palavra prolenômenos ou prolegômenos? Prolegômenos. Existe? Existe. Tem um livro do Kant chamado Prolegômenos. O que é? É tipo pensamentos, silogismos. Silogismos? Silogismos e prolegômenos está ali parecido. Guta, pergunta pessoal, sem ter filosofia. Quem sofre mais por amor, homem ou mulher? Eu acho que é o homem, ele só não mostra. Mas o homem... Olha, isso aí eu concordo com ela. Eu acho também. que porque a mulher, ela me parece que ela é mais intensa. Então, na hora que ela sofre, ela não vai esconder que ela está sofrendo. Quando ela está apaixonada, não esconde que está apaixonada. Quando leva ao pé, chora, vai lá para as amigas, vai encher a cara, vai e coloca para fora. O homem fica remoendo aquilo, né? Verdade. Então, Mas, acho que ele sofre mais. Você não acha que assim pode ter uma coisa assim mais geral, mas no fim vai de pessoa para pessoa? Sim.
Sim, de pessoa para pessoa, da formação Mas da num pessoa. comum, né? Mas no comum, e aí tem uma questão da sociologia, que é a forma que a sociedade montou o homem, né? Criou o homem para não sofrer por amor. Então ele vai sofrer, mas ele tá guardando ali dentro dele, tá fingindo que é forte e tá mostrando para a sociedade que ele não tá sofrendo, mas na verdade, por ele não ter essa experiência catártica que a mulher tem, ele tá sofrendo muito mais, porque leva muito mais tempo para curar, né? Legal, legal. Lembrando que essa colocação da professora, na atualidade, 2023, e a definição das gerações, as gerações mais antigas eram bem criadas assim: homem não chora, homem não reclama. Agora, as gerações mais novas estão aí tendo um outro tipo também de criação, que é para chorar, é para se expressar, é para mostrar fragilidade. Sim. E muitas vezes isso daí choca, né, entre as gerações com aquilo, mas o que é ser homem, né? Mas isso é assunto para um outro momento. Fabinho, o nosso ouvinte na linha, o Rádio TG, é velho bebo? Velho bebo aí? Ô, meu filho! Cadê? Tá na linha? Foi? Tá empinando pipa. Tá empinando pipa, velho bebo? O que tá acontecendo? Tá tomando uma. Olha o telefone. Olha esse som. Alô? Alô? É do programa Geração XYZ Forever? Aqui é Velho Bebo e eu gostaria de perguntar aí para vocês, solícitos, sobre assuntos simples, assuntos que qualquer um deveria saber. Quero saber da filósofa e de Giovanni Gallo, esse contundente ator, o que significa para as gerações Boomer, X, Y, Z, Alfa e o escambau de Madureira, solipsismo, efeito Dunning-Kruger e sofomania. Qualquer um sabe isso, mas vocês, por favor, norteiem-nos na vida. Professora, por favor, pode começar. Não, deixa você. É receita de bolo isso aí? Estrogonofe de mamão? Muito obrigado, é a participação da nossa Rádio TG, sempre, né, bem-vinda. O que é? Solipsismo, sofomania e efeito Dunning-Kruger. Você está inventando essa... Solipsismo. Quer que eu respondo? Quer que eu respondo? Vou responder segundo o viés da sociologia. Vai. Solipsismo. Solipsismo geralmente é interpretar alguma coisa segundo o que você sente. Então eu sinto que o Giovanni Gallo não me dá atenção. Então eu já vou dizer assim: todo homem, ele não dá atenção. Porque o Giovanni Gallo não me dá atenção, então todo homem não me dá atenção. É o solipsismo, é uma maneira de julgar através do que eu acho particular. Aí as pessoas dizem assim: na minha opinião, ela está sendo solipsista. Sim. Porque ela não tem muitas vezes argumento, ela não tem contexto, mas ela diz que a opinião dela é segundo o que ela sente, segundo o que ela pensa. Começou o argumento com eu sinto, eu acho, na minha opinião, já não é argumento. É um erro, né? Eu sou isso, então. Efeito Dunning-Kruger. Quando é um estudo novo, um estudo aí até de Harvard. Esse até eu tenho que anotar, que esse eu não conheço. Olha só. É o estudo que diz que uma pessoa se considera tão, assim, perita e conhece um determinado assunto que ela acha que é uma autoridade num assunto em que ela é medíocre, que ela não entende absolutamente nada. Dá uma carteirada. Mas ela quer dar uma carteirada... Sem ter a carteira. Sem ter conhecimento profundo. Mas ela acha que ela conhece. Mas isso é 171 sem saber? Tem muito chefe, tem muito político, tem muitas pessoas até no meio acadêmico que fazem isso. Mas que não entendem nada. Mas a carteirada, quando tem consistência, eu acho que ela é válida. Né? Sim, mas a pessoa que não conhece nada... mas se diz autoridade. Isso é efeito Dunning-Kruger. E o outro é a sofomania. Sofomania é a questão de ou
boomer ou geração X ou Y, ou quem quer que seja, que acha que sabe tudo de tudo e a sua palavra é incontestável. É mania, né? Loucura, e sofo sabedoria, né? Loucura por sabedoria. Acha que só o seu ponto de vista é o mais certo. Isso acontece muito com religiosos, acontece muito até no campo filosófico. Mas ele acredita, né? Mesmo, ou ele faz para ganhar ele coisa? Acredita. Ele acredita mesmo. Ele acredita, porque muitas vezes, geralmente pessoas mais velhas, porque não estou aqui taxando as pessoas mais velhas, mas pessoas que estudam muito e conhecem vários tipos de ciência, então elas apelam para a lógica, para a razão e tudo mais, e acabam achando que tudo que elas pensam é correto. É que deixa o conhecimento subir para a cabeça, né? Exatamente. Lá, então isso é sofomania. Respondido, hein? Não deveria ter respondido. Não entendi nada. O ouvinte perguntou para mim e para a professora Guta e ele respondeu. Bom, tá bom. Ainda bem. Por falar em ele respondeu, vamos a uma pergunta dos alunos da Escola Estadual Norberto Urmayer. Vamos lá. Vamos aí a pergunta para a professora Guta, que fizeram perguntas aí maravilhindas para ela. Isso é um I? Pois não? Ou é um L? Essa daí é a Lohana. Lohana, obrigado pela pergunta. Lohana, vamos lá. Desculpa, professor, sua letra é bonita, eu que sou lesado. É que tá escrito em russo. Então, cara, como é que eu vou ler isso aqui? Eu traduzo para você. Eu traduzo para você. Qualquer coisa a Guta traduz também. Ah, é? É. Caramba, gente, é uma chuva de talentos. Como ela sabe ou guarda tantos idiomas? Olha, legal essa, hein? Professora Guta fala inglês, francês, espanhol, estuda grego também, né? Grego e latim. Muito bom. E brasileiro, fala o português brasileiro. Porque nós falamos o português brasileiro. Eu acho que eu falo português. Portugal é português. E na África é o português africano. Que Portugal é português. Aí o resto vem em português com uma qualificação. Tem na Ásia, né? também português. Viu? Sério? Tem Timor-Leste, tem na Índia e tem na China. São que 12 países que falam? 11, 12 países, acho que fala a língua portuguesa oficialmente. Está faltando cabeça para entrar tanto conhecimento aqui. Por favor, professora, como guardar tantos idiomas? Prática. Prática. Você tem que incluir esses idiomas no seu dia a dia, né? Porque o cérebro, ele funciona assim, aquilo que eu uso, eu guardo, aquilo que eu não uso, eu dispenso. Então, se você não usa todo dia, ele vai jogar fora, né? Mas, às vezes, confunde. Eu tenho que dizer que, às vezes, você tá, por exemplo, o francês eu não falo fluente ainda. Então, você está na aula do francês, e aí, quando você falta o vocabulário em francês, o cérebro lembra do inglês, lembra do... na verdade, tem uma teoria que quando você vai aprender um terceiro idioma, ele vai buscar o segundo idioma que você aprendeu. Ele nunca busca o primeiro. Então, quando eu aprendi, né, primeiro a minha língua nativa, a língua portuguesa, depois aprendi inglês, depois espanhol, depois o francês, grego e latim, nessa ordem. Minha Nossa Senhora. E aí, quando eu tô... Só que esses 3 últimos eu ainda estou estudando, né? O grego, inclusive, é grego antigo. Então, se eu for lá para a Grécia hoje, eu não consigo conversar com ninguém em grego. Que eu leio para leitura, para ler Platão, para ler Aristóteles, eu tenho que ler na língua original justamente porque, pegando lá o exemplo dos tipos de amor. Se você vai pegar um texto do Platão em português, está escrito lá amor. Só que eu sei que existe 7 palavras diferentes para amor em grego, então eu tenho que olhar lá o original, entendeu? Para saber qual era o tipo de amor que ele estava falando. Então, para isso, eu tive que aprender grego. E eles não traduziram com... É porque não tem como, né? Porque aqui no português você fala assim para sua mãe, eu te amo. Você fala para sua esposa, eu te amo. Você fala para seu amigo, eu te amo. Você fala para... amo essa música. Você usa o mesmo verbo para tudo, né? No grego, não. No grego é um verbo diferente para cada coisa. Então, eu tenho que ir lá e ler, né, o original. Enfim, aí quando eu estou ou no latim ou no grego, o latim ainda é mais fácil, porque como a nossa língua portuguesa ela é muito próxima do latim, você consegue associar com a língua portuguesa. Entendi. Agora, quando eu estou lá na aula de grego, ou quando eu estou lá na aula de francês, e eu estou tentando montar uma frase, alguma coisa para um exercício e tal, e eu não consigo... a primeira palavra que me vem na cabeça é em inglês, não é em português. Caramba.
Porque aí depois eu fui ler, tem um artigo, eu acho que foi na BBC, alguma coisa assim, que estava explicando que a gente sempre recorre à nossa segunda língua que a gente fala para poder relembrar a terceira. Nunca a nossa língua nativa. Eu acho isso acho isso muito interessante. E às vezes automático no cérebro, né? É automático. A gente nem tenta, assim. É automático. E às vezes quando você está conversando com pessoas que falam outro idioma, se dá a travadinha, você muda de idioma e não percebe que você mudou de idioma e continua falando. É interessante que, assim, no começo, eu, particularmente, eu ficava muito chateada quando isso acontecia, porque tem pessoas que pensam que isso é arrogância da nossa parte. Né? Quando você chega e fala assim, nossa, eu não lembro a palavra em português para tal coisa. Aí eu pensava, nossa, como que a pessoa não lembra a palavra? Tá querendo esfregar na nossa cara que fala outros idiomas, né? Tá querendo se amostrar. Então, as pessoas julgam a gente pensando que a gente está querendo se amostrar, mas não é. Faz uma confusãozinha assim que é muito engraçado. Aí chega uma hora que o cérebro tá misturando tudo. E outra coisa também, às vezes a gente percebe que a palavra na outra língua ela expressa melhor aquilo que você está querendo dizer do que a palavra na sua própria língua. Então, tem expressões assim que isso também tem muita crítica. Quando a pessoa chega e fala assim, vamos fazer uma call, ao invés de falar, vamos fazer uma ligação. Uma call não é eu ligar para você, uma call são várias pessoas numa conferência. Para mim, a palavra call, ela expressa melhor. O brainstorm. Um brainstorming, para mim, expressa muito melhor do que chuva de ideia. São palavras práticas. Porque melhor mesmo. O pessoal fala assim, chuva de ideias. Aí você imagina a ideia caindo. Horrível. Brainstorming, se você for traduzir isso literalmente, é uma tempestade do cérebro. Então, significa que o seu cérebro está ali a 1000. Então, para mim, a brainstorming é muito melhor do que chuva de ideias. Então, eu não vou falar chuva de ideias, eu vou falar brainstorming. E se quiser dizer que eu estou sendo elitista com isso, o que eu posso fazer? Pode achar o que você quiser, né? Entendi. Mais uma pergunta? Matheus, obrigado pela pergunta. É muito difícil passar no vestibular de faculdade? Depende da faculdade, né? Se é uma USP, se é uma federal, é difícil, né? Renomado. Agora, tem faculdade que o pessoal diz que você deixou o RG cair na porta, você já está matriculado. As faculdades muito concorridas. Quanto mais concorrida, mais difícil. A acho medicina, que por exemplo. Essa é a função, essa é a regra. Medicina em qualquer estado do Brasil é muito difícil entrar. Muito difícil. Sim, depende do curso e do nome da faculdade, né? E aí, Matheus, uma dica para você é você pensar no nome da faculdade em relação ao seu curso. Porque, por exemplo, eu me formei na São Judas. E no meu curso, ela era boa. Então, dependendo do curso que você vai fazer, a faculdade ela é boa ou má. Então, você vai escolher a faculdade em relação ao curso, não em relação ao nome. Tem umas que a gente sabe, né, que são boas em tudo. Sim. Mas tem outras que você pode falar, olha, ela não é tão renomada, mas no meu curso ela tem a nota máxima no MEC. É o que importa, é o seu legal, curso, né? Importante essa dica, hein? Muito bom, né? Pergunta do Cauã. Por que você se especializou em filosofia? Agora eu tenho que fazer os créditos para o professor Sidney Leite, que me deu aula lá na São Judas. Foi ele que fez o bichinho da filosofia me morder. Ah, é? Minha primeira formação... Não é o que veio Não, é outro professor. Eu me formei em comércio exterior primeiro, né? Minha primeira graduação é comércio exterior, porque eu queria ser rica, queria ganhar dinheiro. Depois do nosso podcast aqui, você vai ganhar muito dinheiro. E aí, lá na faculdade, o primeiro ano tinha muita aula de humanas, né? Então, a gente teve aula de filosofia, sociologia... e lá foi quando eu tive o contato com a filosofia. E aí, mesmo que eu terminei a faculdade de comércio exterior, mesmo que eu estudei tudo, a filosofia ficou.
Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, que inclusive seria paga pela empresa que eu estava trabalhando. Legal. Mas eu acabei não pagando. Ela acabou não pagando porque eu quis fazer filosofia e a empresa não ia pagar para eu estudar filosofia. Ela ia te pagar uma pós sem ser de filosofia. Exato. Vocês não sabem nada, velho. Em alguma área administrativa, né? Eu tinha a opção de fazer o direito ou finanças, porque eu atuava nas duas áreas lá na empresa, né? E aí o chefe falou, vai procurar uma pós e tal, que a gente banca, parará. Aí quando eu comecei a procurar pós, tudo me levava para filosofia. Aí eu perguntei para ele, e aí, posso? Ele falou, poder você pode, que a gente vai pagar não. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz a faculdade de filosofia sem nenhum apoio, na raça, trabalhando, né, estudando, outra graduação, e isso também para mim pesou na hora de eu fazer a decisão, porque eu pensei, nossa, eu já fiz uma graduação de 4 anos, vou fazer outra de 4 anos, mas passou tão rápido, foi tão produtivo, mudou tanto a minha vida que eu não me arrependo. Exatamente. E aí, enfim, aí eu tô na filosofia e não me arrependo. Eu acho que eu encontrei a minha razão de existir. Nossa, que maravilha. Bom, né? Todos nós buscamos isso, né? Eu acho que eu encontrei. A filosofia pergunta da Nicole. Obrigado pela pergunta, Nicole. O que ela acredita vivendo e o que ela acredita depois de vir à morte? Opa! Olha o niilismo aí do Nietzsche. A vida, eu não acredito em vida após a morte, não acredito em Deus, não acredito em inferno. Então eu acredito que eu só tenho uma existência. Mas acredita no amor, né? No amor você acredita. No amor eu acredito. É a força que move o mundo, né? Depois eu vou falar o que eu penso disso. Posso? Você autoriza? Sim, claro. Você autoriza? Autoriza. E temos o Rádio TG de novo aí, ó. Tá na linha, daqui a pouco. Pois não, professora? Eu não acredito em vida após a morte, nem inferno, nem reencarnação. Então eu penso assim, eu tenho uma chance de fazer valer a pena. Então eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser. E mesmo que dê errado, pelo menos eu vou ter a consciência de que eu tentei, né? Que foi, inclusive, foi esse modo de pensar que fez eu decidir para filosofia. Sim. Porque eu pensei, e se eu fizer e eu não gostar? Aí eu pensei assim, mas eu só vou saber que eu não vou gostar se eu tentar. Fizer. Você tá vendo, professor? Né? Tá vendo? Então eu levo a vida assim. Para mim a vida é isso, é ir tentando fazer a minha existência melhor, porque eu acho que eu não vou ter outra chance depois. Esse papo de vida, de morte é uma coisa que me deixa encucado, porque cada hora eu penso uma coisa, mas eu penso que eu não acredito no tempo, então para mim não existe passado, presente e futuro, é só então eu nunca existi, eu nunca morri. Uma situação fluida. Porque você não sabe, tem um filósofo, Epicuro, que ele dá um conselho para as pessoas que têm medo da morte, e ele fala assim, não tem que ter medo da morte, porque quando você está morto, você não sabe que você está morto. Né? Então você não sente. Então ele fala assim, onde a morte está, tem paz. Você não está. Não, nem paz tem, porque você não está sentindo. Então ele fala, onde a morte está, você não está. E onde você está, a morte não está. Então por que você tem medo da morte? E o estoicismo também fala a respeito também, né? Sim, professora? que eles estavam ali na briguinha ali, quem era mais legal, né? O epicurismo e o estoicismo. Sim. Então, eles abordaram os mesmos assuntos. É que o estoicismo, ele é mais no sentido de viver a vida, né? Suportar as vicissitudes, né? Mas é viver a vida suportando. O epicurismo, não. O epicurismo é buscando a felicidade. O epicurismo, ele... Não estou criticando, porque eu gosto das duas filosofias, né? Mas como eles são... tipo Fla-Flu, né? Sempre parece que você está de um lado, o epicurismo seria mais assim para uma linha aromática. Não, dessa linha nada a ver, né? Dessa linha dessa linha do prazer hedonista. Não, eu acho que esse é o pior crítica que fazem ao epicurismo, é dizer que os epicuristas são hedonistas, porque na verdade
Aí tem um outro termo grego que eu acho mais interessante falar em grego do que em português, que é a ataraxia. Ataraxia significa a tranquilidade da alma. O epicurista, ele está procurando a tranquilidade da alma da mesma forma que o estoico. A diferença é que o epicurista, para ele encontrar a tranquilidade da alma, ele vai atrás. Então, ele vai chegar e vai falar o que me dá prazer, o que me dá tranquilidade, Sim. o que me faz feliz. Ah, encher a cara no final de semana faz feliz? Então, vai. É o que te faz feliz, né? O estoico, ele fala assim, ele é mais passivo, digamos assim. O estoico, ele vai falar assim, olha... Aceitando, né? Exato. A tranquilidade da alma para o estoico é que as coisas externas não me afetem. Sim. Então, você está lá sofrendo tortura, mas você vai chegar lá num estado de mente que a tortura não vai te afetar, porque você vai falar assim, tortura não me afeta porque eu estou procurando a tranquilidade da alma. Nossa. Né? Eu acho muito mais difícil ser estoico, né, do que ser Mas o estoicismo ele é muito comparado com o cristianismo também, né? Inclusive por causa do disso, apóstolo né? Paulo, Por causa disso, porque o de aceitar, cristianismo, né? o cristianismo ele prega, e aí entra a crítica do Nietzsche no cristianismo. Ele prega você aceitar os sofrimentos da vida terrena, porque você vai ter a recompensa no futuro, depois, né? No pós-morte. O estoico, ele tá assim, ó, aceita. O estoico, às vezes eu falo até isso para os alunos. O estoico, ele fala assim, você tem controle sobre isso que está te perturbando? Aí você vai responder, sim. Se você tem controle, então você pode mudar. Pode mudar. Aí se você responder, não tenho controle. Aí ele fala, então para de se preocupar sobre isso. Tipo o término de uma relação. Você não pode controlar a pessoa. Você não pode controlar o que ela sente. Então, para que você vai ficar sofrendo por ela? Esse é o estoico. Entendeu? Né? É você aceitar aquilo que a vida te dá. O que você pode mudar e para procurar a tranquilidade da alma, você vai mudar. E o que você não pode mudar, você não muda. Tá na sua alçada, aceita. Aceita que dói menos. Tipo isso. E tá muito no hype hoje em dia, né? O estoicismo é muito falado nas mídias, né? É por causa disso, né? Porque a galera tá com dificuldade de aceitar essa turbulência que a gente está vivendo, né? Esses problemas que a gente está vivendo e com dificuldade de mudar a nossa existência. Professora, pergunta da Juliana. Filosofia vale realmente a pena aprender? Depende do ponto de vista, né? Se você quer mudar seu jeito de pensar e se você quer ser melhor como pessoa, eu acho que vale a pena. Agora, se for só por dinheiro, não. Entendi. A Rádio TG, Fabinho, o nosso outro ouvinte da Rádio TG, quem que é? É o Bolão? É o Bolão. É isso aí, bicho! Pô, bicho! É isso aí, bicho! Pode mandar. Vamos ver o que ele tem. Aí, bicho! Beleza, bicho! Bicha! Eu tô muito feliz com o programa, muito legal, muito bacana. Espero voltar aí, bicho, e quero saber aí de você, Giovanni, Giovanni Galo, qual que é o seu novo filme, seu novo sucesso? O que você tá fazendo, meu irmão? A pergunta é pra você, Giovanni. Legal, hein, Bolão? Obrigado aí pela pergunta. Então, agora, eu tô indo pro Rio dia 30, que a gente vai gravar um filme lá, Subterfúgio, da diretora Lola. Inclusive, um beijo, Lola. Lola, diretora... Porreta. Inclusive, tem um personagem que chama Eros lá. É um cara bem arrogante. Não sei se... Bom, eu nem sabia que era um deus grego, tá? Eu nem sabia. Sim. E é um deus da criação. Ele estava lá presente no início do universo. Então, não é que ele nasceu depois. E ele é romântico, e ele é todo... Romântico ele não é, ele é... Possessivo. Ele é extravagante. E ele é muito sedutor, o Eros. Muito sedutor. Inclusive o Giovanni de Lorenzi, que vai fazer, um beijo aí pro Didiera, um filme que são estudantes de literatura, que vai ter um desdobramento bem legal.
E aproveitando, aquele filme seu, O Porão da Rua do Grito, está sendo exibido? Então, ele está sendo exibido agora do dia 30 de abril, dia 13 de abril a 30 de abril no festival em Poá, que é o Fantas... Porto Alegre, né? É, em Porto Porto Alegre. É que o pessoal vai achar que é Poá daqui, né? Poá, porque aqui em São Paulo tem uma cidade chamada Poá. Está sendo exibido lá, pessoal. Quem puder ir lá, entra lá no Fantas Poá, que é um festival de filmes do gênero, de terror, que vai pegar as informações lá. Eu não sei aonde que vai estar passando, porque é lá em Porto Alegre. Mas quem puder, vai atrás que tem as informações. E desculpa por não saber as informações. Também não vamos dar informações. Não vamos dar informações, não. O que interessa é a professora hoje. Interessa hoje a professora Guta Professora, e as perguntas dos alunos. Você gosta de sua profissão? Eu amo a minha profissão. Eu falo para eles que professor... De qual amor? Olha, o amor do professor, ele é como se fosse amor de mãe, né? É o amor fraterno. É amor fraterno. Entendeu? Agora, a profissão em si, eu amo como Eros. Eu sou dependente da filosofia. Ela me faz sofrer muito. E eu sou tipo masoquista. Volto lá para apanhar mais, entendeu? Calma aí. Marina 15. O que é isso? É a idade das pessoas? Marina 15. Se sabe o dia da morte dela? Se você sabe o dia da sua morte. Eu espero que não. Ô Mariana, ela é professora de filosofia, não é vidente? Talvez ela ache isso de você. E se um dia algum vidente souber e quiser me contar, por amor aos deuses que você acredita, não fala. Pô, bancada, não hein, velho? fala, Cacete, gente. Não quero saber. Juliana 15. Qual vou ficar rica? Deixa eu ver. Qual vou ficar rica? Acho que é como vou ficar rica. Como vou ficar rica? Ela não é vidente, Juliana. Trabalhando, estudando. Boa. A Juliana perguntou pra Juliana, é isso? Não faço ideia. Nicole 15. Qual é o sentido do amor, se tiver? Já respondemos, né? Não tem sentido, é só fazer a vida se valer a pena. Mateus 15. Não tem pergunta. Pô, só perdeu o nosso tempo, Mateus. Ele queria dizer que ele não tinha pergunta. Ele e é que niilista, ela acha, então. Ele é niilista. E que ela exatamente. Ou estoico, né? Estoico, né? Ou minimalista também. Eu que não tô nesse alto nível. Cauã 15. Qual é o sentido da vida? Nossa. Dia que ele descobrir, vai ganhar o Nobel da Paz, hein? Essa é demais, hein? Então, depende, né, Cauã? Depende do que o que ele quer da vida, depende do que eu quero da vida. É o sentido para quem, né? Depende qual filósofo. Para cada filósofo, o sentido é um. O meu, eu já falei, é fazer valer a pena, né? Boa. Essa passagem da vida fazer valer a pena. Nesse caso, eu me identifico com a filosofia existencialista. É o existir. Eu não sei por que eu estou aqui, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. O Nietzsche, não, o Sartre, ele fala isso. Eu serei aquilo que eu fizer de mim mesmo. Sim. Né? É criar o meu projeto. Eu tenho um projeto aqui, se vai valer a pena ou não, a gente não sabe, mas... para mim não vale a pena viver sofrendo, né? Então, enquanto eu estiver aqui nessa existência, tem que fazer as coisas que me fazem bem. O Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro chamado Qual é a Tua Obra? Onde ele responde um pouco sobre isso, sobre o sentido da vida, e ele fala que um dos sentidos da vida é deixar um legado, quer seja igual a você, uma obra... do cinema, da televisão, quer seja como uma professora, escrevendo um artigo científico, uma publicação, uma teoria, quer seja igual ao Fabinho, que tem uma produtora de TV, né? Uma escultura, uma obra de arte, uma construção. Então, o Mário Sérgio fala isso, nesse livro dele. Só que eu acho que hoje em dia tem muita pessoa que o sentido da vida é atrapalhar as outras pessoas, velho. Inclusive, tem mais um Rádio TG que dá para soltar aí, Fabinho?
Quem é agora? Quem é? Muito bom dia aí, boa tarde, boa noite a você, geração XYZ Forever. Programa lindo, programa que eu acompanho. Eu queria saber de vocês como que a gente lida com as pessoas que são grosseiras, pessoas que são assim, sem educação, e numa conversa, num diálogo, vão falando assim, não é assim, na realidade, isso não é desse jeito, ou seja, não respeita o ponto de vista dos outros e não coloca as coisas como falam aí os inteligentes, tipo, por outro viés, numa nova visão, ou numa óptica, ou numa outra interpretação, vão sempre dizendo que o pensamento delas é superior. Como lidar com esse tipo de gente ignorante? Quem que foi esse? Jarbas, muito obrigado. O Jarbas, vou falar uma opinião. Depende do meu humor. Se eu tô bem, eu saio fora. Agora, se eu tô na onda de ir até o fim, aí depende. Então, mas existem casos e casos, né? Você tratar com um cliente, você tratar com uma autoridade, com um juiz, por exemplo, você tratar com aluno, você tratar com uma pessoa que tem menos condições intelectuais do que você, pessoas com mais condições intelectuais, uma pessoa que você depende financeiramente dela. Professora Guta, como lidar com pessoas assim? Tem censura o programa? Pode ficar à vontade. Defina a censura. Pode ficar à vontade. Defina a censura. Porque para mim, independentemente do tipo da pessoa, eu mando. Às vezes, só muda a forma como eu vou fazer. Por favor, encaminhe-se às fezes. É tipo isso, né? Então... Só muda a forma como eu vou fazer. Pode ser ignorando, pode ser falando ok. Eu tinha um colega na faculdade que ele sabia que toda vez que eu falava ok, é porque eu estava discordando de tudo que ele falava, só estava cansada demais para poder debater. É melhor ter paz do que razão, né? Então, mas é assim, né? Eu vou ignorar, para dizer assim, né? Ignorar. Menos desgastante, né? Se a pessoa não está aberta, porque tem gente que quer dialogar com a gente, na verdade não quer dialogar, nós estávamos falando sobre isso ontem. A pessoa perguntou para o professor César como vencer o diálogo. Eu falei, mas não é vencer, é dialogar, não precisa dialogar, né? Não precisa vencer ou perder, é trocar ideia, né? Uhum. E aí, quando quer vencer o diálogo, ou quando... Eu sou competitiva, acho que ficou provado isso essa semana. Então, quando a pessoa quer trocar ideia, eu vou trocar ideia numa boa. Mas quando ela quer vencer o diálogo, ela vai mexer com a minha competitividade. Uhum. E aí, dependendo, né, da pessoa, eu vou mandar ela para, né? Ou, livremente. Ou mais com finesse, ou com menos finesse. Ou em outro idioma. Ou em outro idioma. Só vai mudar a forma que eu vou fazer. Mas que eu não tenho paciência, eu não tenho. Tá bom. Explicou pro Jarbas. Mateus 15. Qual foi a melhor década? Década? Não sei, viu? Mas a sua? A minha? Talvez ele queira dizer a respeito desse romantismo de vida, de condição, assim, tudo é bonito, tudo é belo. Talvez eu queria ter isso, vivido no século XVIII. 18? Eu acho que ali foi a hora que as coisas começaram a acontecer. Iluminismo? Eu acho que ali deveria ter sido difícil, mas da hora de ter vivido, né? Mas é que nem eu vi vários memes, né, nas redes sociais, quando o pessoal fala assim, né? A gente vê a história nos livros, aí você pensa assim, nossa, deve ter sido muito da hora viver naquele tempo, né? E aí, quando a gente está vivendo a história, que nem a gente acabou de viver a pandemia, né? Acabou não, estamos vivendo a pandemia, aí você pensa assim, eu não aguento mais viver a história, né? Nossa, era mais interessante quando estava no livro. Então, não sei, mas tem aquele filme do Woody Allen, né? Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, né? Que é sobre essa nossa
nostalgia, nossa mania de querer viver em outro tempo. Tem muita né? gente que vive assim, né? Tem muita gente que vive dessa coisa de no meu tempo, na minha época. Então, né? mas eu acho que cada É uma época tem nostalgia. os prós e os contras, né? Sim. Toda época tem os prós e os contras. Não tem como escolher uma. Porque tem uma grande, assim, tem uma geração que defende muito essa ideia que de anos 80, anos 90, que o mundo era perfeito, melhor e mais agradável. Não era, tudo tem... Em todas as épocas existem coisas boas e coisas ruins. Sim, E qual ano você gostaria de viver no futuro? para sempre. Pra sempre? Eu queria viver, acho que no 5012. Mas aí é planeta dos macacos, sabia? O 5012? Os macacos dominam o Eu acho planeta. que ali vai estar E os seres humanos o regridem. ciborgue já mais estudado. Então já Então. vamos atingir o eterno. Porque aí vai ser que nem parte de Tomara. carro. E aí não vai ter problema com romântico, com amor, com esse tipo de coisa. Porque a gente vai trocar o coração por um robótico. Mas não sei se seria uma vida legal, não. Voando jatinho, assim? Não, você- mas sem sentimento. Não, sem amor, não é sem sentimento. É você comer uma feijoada, e que feijoada deliciosa, você escutar uma música e se, nossa, eu tô flutuando. Essa música. Aí é o paraíso, né? Mas sem Não, o amor, a desilusão, amor, sem isso. Sem o Porque aí você sofrimento. Sem o sofrimento. Sem o Sem o sofrimento. sofrimento. Se for sem o sofrimento físico, eu hora. acho ok. Mas eu acho que o sofrimento mais interno, ele forma nosso caráter, né? Então, mas Eu a acho gente que não vai a gente ter, porque precisa vai ser dele. robótico. Isso aí Não, me brincadeira. lembra. Nem Isso me sei lembra. nada. Isso que você está falando me lembra um livro chamado Desculpa, viu? Admirável. Viagem. Não, eu sou meio eu maluco. tô sou gostando. meio maluco. Eu gosto da viagem. Viagem 5012, também. eu não sei nem o que eu tô falando. Isso me lembra um livro chamado Admirável Mundo Novo. É um escritor chamado Aldous Huxley. E fala a respeito de uma sociedade utópica, futurista, onde não existe dor, não existe esse tipo de coisa. É uma... E não tem fome. Não Tem tem, um tem aí, filme tá tudo- também com a Kristen Stewart. Eu não lembro agora. É pós-guerra, depois da guerra, alguma coisa assim. Também é utópico. Eles são... Parece que tem algum tipo de guerra, alguma coisa. Tem aquele também do Christian Bale, que eles, para manter a paz na humanidade, tira os sentimentos das pessoas. né? Uhum. Né? E, obviamente, eu acho que esses filmes até eles ensinam bastante, porque você vai ver qual que vai dar merda, que não vai funcionar. O que move o ser humano é o sentimento. E os piores, e o sofrimento, só move muito mais do que o bem, né? do que o bem, amor, você tá de boa. Você só faz alguma coisa para mudar o mundo quando ele tá ruim. Por falar nisso, nós queremos que você analise o trecho de uma música e dê a sua opinião sobre esse trecho de música. Ai, que medo. Tá? É uma música que quase ninguém conhece. Pode soltar, Fabinho? Olha lá. A professora agora vai mostrar os dotes de tradução do inglês. Eu tô achando que eu que tô na avaliação 360 Você vê aqui. como é que ele tá? Eu amo essa música. Classroom é o quê, professora? Sala de aula. E essa parte? Teacher, leave the kids alone. Deixa as crianças sozinhas. Deixa as crianças sozinhas. Another break in the wall. Outro tijolo na parede. Pode falar, Fabinho? Ei, Chica, deixa o gato em paz. É a versão, né? Então essa música ela foi produzida lá pela banda Pink Floyd numa crítica ao sistema educacional da Inglaterra na época, né? Que era meio que formatado para todos serem iguais. Isso é o Another Break in the Wall. É o que o Paulo Freire chama da educação bancária, né? É você nivelar.
Você vai colocar todo mundo ali, de fato, como tijolinhos assim na parede. Todos os tijolinhos estão iguais, todos cumprem o papel, né, de erguer um edifício, alguma coisa. E eles não têm sobressalência, né? Tem uma figurinha muito bonitinha no Twitter, que é a única rede social que você utiliza. E é a mais contestadora, né? Porque você... que é que eu tô, né? E só tem 140 letras, né? Tem que ser ele breve. mostra a diferença que um livro faz numa parede. Sim. Que coloca um livro assim e a pessoa tentando construir um muro em cima desse livro. Se você coloca todos os tijolos sem o livro, eles vão ficar todos niveladinhos. O livro vai fazer aonde ele está assim, né? Então, a parede deixa de ser nivelada por causa de um livro que você enfia ali no meio da parede. Eu acho essa figurinha muito interessante. E tem a ver com essa música, né? Tipo, eu acho que o clipe da música, ele é mais revelador do que a própria letra. Ele é mais impactante. Quando você assiste o clipe dessa música, a gente vê o que acontece. Clipe original, né? A gente vê o que... E não mudou muito não, né? E não mudou muito não. A gente vê o que acontece dentro das escolas, não só da Inglaterra, mas das escolas do Brasil. É Pink Floyd. Essa música continua atual. Muito bem, sempre, professora. né? Pink Floyd. E você tá de Pink Floyd hoje, né? Pink Floyd. Sempre. Aí. Mas esse brick é de tijolo. Tijolo, Gente, eu sou fã de Pink Floyd. Também. E eu sempre achei que Sou era muito fã também. de um quebrado no muro. É por causa do som, né? Que é outra coisa muito interessante quando você vê outras línguas, é você pegar e relacionar sons com o seu próprio idioma, né? Aí você tem dificuldade Brick de... é um quebrado, né? Porque break é quebrar, né? Então você tem break. Cara, eu ficava na minha cabeça e aí... É tijolo. Cara, eu amo Pink Floyd. O doutor sabe. É muito bom. Não, break é quebrar e brick é tijolo. Né? Pode crer. Puxa. Professora, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Prazer ter você aqui. Um prazer trabalhar com você. É sensacional ter você sempre aí de segunda Amor Eros. a segunda. Amor Eros. Giovanni Galo, meu querido companheiro aí de jornada. Também Amor Filia. Tá vendo, professora? Já fez Já aí, aprendeu, já tá? aprendeu. Mais ou menos. Vai ter né? prova, Mais ou hein? menos. Muito obrigado à TV Estilo também. E o Ping Pong? Vou fazer sim, rapidinho. O ping-pong e depois as considerações finais rapidinho da professora, tá bom? Aquela coisa de faz uma pergunta, você responde com uma palavra só, tá bom? Tá. Então vamos lá. Professora Guta, livro, Humano Demasiado Humano, do Nietzsche. banda, Rotting Christ. ator, O Russell Crowe. atriz, Gal Gadot. filme novo, Não sei. Top Gun, que não é tão novo, mas é o novo do antigo. filme antigo, O Top Gun antigo. filósofo ou filósofa, Nietzsche. esporte, Futebol americano. escola, pensamento, didática, pedagogia, alguma coisa, Escola, né? É tudo. escola pública, Tá difícil. disciplina, Muito difícil. país, Brasil. e minha sogra é? Não tenho. Tá. Puxa. E as suas considerações finais? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando essas coisas bem interessantes que me agradam, né? Me sinto tipo um porquinho no lixo falando de filosofia. E só isso, agradecer e desejar aí um resto de dia bacana para todos nós, né? E dizer que a filosofia é legal. Muito bem. Muito obrigado à TV Estilo. E obrigado a esse moço aqui do meu lado, que quando está em pé não cai, quando está deitado não dorme, quando está sentado não cochila e dirige fazendo pose. Eu? Como assim, pose? Oba, e aí? Não, mas tem que ser. Tem que ser. Olha, eu queria agradecer a TV Estilo aí mais uma vez por essa parceria maravilhosa.
falar de novo aí, pessoal. Quem quer gravar alguma coisa, entre em contato aí com eles. Vocês não vão se arrepender. Professora Guta, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Me desculpa qualquer coisa, tá? Dr. Feite, muito obrigado também. Ah, tá. Tem uma música no final aí em homenagem à professora Guta. Boa, Pode boa. soltar, Fabinho, pra gente terminar? Tá? Beijo, pessoal. Essa música dos anos 60, em homenagem Tous les à professora. garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Tchau, pessoal. Et les yeux Tchau, pessoal. dans les yeux. Et la main dans la Meu Deus do céu. main. Ils s'en vont Premissa. amoureux. Não, prolegômenos. Prolegômenos da alegria. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. galera. Je vais seul.